Olá, eu sou a doutora Regina Chamon e esse é o canal Desestresse. Aqui a gente vai falar sobre como o estresse impacta a nossa saúde e como a gente pode reverter os efeitos do estresse através das práticas de bem-estar. A nossa conversa hoje vai começar falando sobre o que afinal é estresse. A gente ouve muito essa palavra por aí. Tô estressado, tô me sentindo estressado, mas você sabe o que realmente é o estresse? O estresse é uma resposta normal do nosso organismo e ela foi desenvolvida para que a gente pudesse se proteger, para que a gente pudesse sobreviver na natureza. Então essa resposta ela foi desenvolvida no ser humano há milhões, décadas atrás, muito tempo atrás. E lá naquela época, as nossas principais ameaças eram ameaças naturais, ameaças da própria natureza. Então, um animal que vinha atacar a gente, ou uma tempestade, ou a busca por comida, ou a necessidade de se reproduzir. Essas eram as nossas principais ameaças. E aí, o organismo humano desenvolveu essa resposta chamada resposta de estresse, que é uma resposta instintiva. Assim que o nosso cérebro percebe uma ameaça ou um desafio grande no ambiente, imediatamente, em questão assim de milissegundos, ele dispara uma resposta para o nosso corpo, que é uma resposta que vai fazer uma sobrecarga, ou seja, uma chuva de alguns hormônios, como cortisol e adrenalina, e vai preparar o nosso organismo para ter uma ação, para lidar com essa ameaça ou com esse desafio. E essa resposta vai ser a chamada resposta de luta ou fuga, fight or flight no inglês. Então, quando tem essa chuva de cortisol e adrenalina no nosso corpo, a gente começa a respirar de uma maneira rápida e superficial. Alguma coisa mais ou menos. O nosso batimento cardíaco também acelera, então o coração ele começa a bater rápido e a pressão sanguínea ela se eleva. E isso acontece para que o oxigênio circule de uma maneira mais rápida no nosso organismo. Ao mesmo tempo que isso acontece, o corpo começa a disponibilizar bastante glicose para a nossa corrente sanguínea, cai bastante açúcar no sangue. Ou seja, aí a gente vai ter bastante oxigênio e bastante glicose, que são os combustíveis para o nosso músculo trabalhar. E isso tudo, claro, a intenção original é ou fugir ou lutar. Então a gente tem um preparo muscular. Os nossos músculos, eles vão sofrer uma tensão. Os grandes grupos musculares se preparam para ter uma ação. Para que chegue tanto sangue nos nossos músculos, esse sangue ele sai de outros lugares. Então ele sai do nosso trato geniturinário, por exemplo, da bexiga, e aí a gente tem um relaxamento da bexiga e muitas vezes acompanha aquela sensação de uma urgência, uma vontade de fazer xixi. O sangue, ele também vai sair, por exemplo, do nosso trato gastrointestinal. Então chega menos sangue no nosso estômago para poder chegar mais sangue nos nossos músculos. E muitas vezes dá aquela sensação de um desconforto, de um frio na barriga, ou de uma sensação que algumas pessoas descrevem como um vazio, um aperto. Cada pessoa tem uma maneira de descrever esse sintoma. E além disso, também o sangue sai das nossas extremidades. Então, quando a gente está numa situação de perigo, de ameaça, a gente fica com a mão, com o pé, eles ficam bem gelados e a gente tem aquela sensação de suar frio. Além de todas essas manifestações, a pupila do olho, ela se dilata e com isso a gente fica com uma visão em túnel, ou seja, você fica enxergando bem aquela ameaça que está ali na sua frente, para você, claro, conseguir lidar com ela, mas tudo que está ao redor, toda essa alteração periférica, essa visão periférica, ela se perde, né? Então, eu não sei se alguém aqui já foi assaltado, eu já fui. Quando você sofre um impacto desse, parece que você só enxerga o assaltante que está ali na sua frente e não vê mais nada ao seu redor. Isso é para que a gente traga toda a nossa atenção para aquele fato, para aquela ameaça, para a gente conseguir se livrar dela, né? Então, com isso, o nosso corpo ele foi todo preparado para ter uma ação física que vai nos proteger daquela ameaça. O que acontece nos dias de hoje? Essa
essa resposta de estresse toda, ela é uma resposta muito instintiva. Ela acontece muito rápido. E aí, uma vez que essa ameaça vai embora, a resposta se desliga e a gente volta a funcionar, o corpo volta a funcionar normalmente. O que acontece nos dias de hoje? As nossas ameaças, elas não são mais essas ameaças físicas, pontuais, ameaças da natureza. Pra gente que tem comida disponível o tempo todo, a gente vive num mundo que é relativamente seguro, né? Aqui a gente não tá em zona de guerra, nada disso. Então essas ameaças que são mais pontuais, elas não nos afetam tanto. O que nos afeta muito hoje em dia são as ameaças produzidas pelos nossos próprios pensamentos. Os pensamentos que ficam passando na nossa cabeça, ou se preocupando com coisas que talvez aconteçam no futuro, ou remoendo coisas que já aconteceram no passado, eles fazem com que o nosso corpo tenha essa mesma reação da resposta de estresse. Então, mesmo que não tenha nada naquele momento realmente ameaçando a gente, o nosso pensamento produz essa resposta do corpo, essa resposta física do corpo, que é a chamada resposta de estresse. E como os nossos pensamentos estão ali o tempo todo, e quando a gente sente essa ameaça dos nossos pensamentos, a gente em geral não tem uma resposta física, aquilo ali vai se acumulando no corpo. Essa resposta, ela não se desliga, porque em nenhum momento a gente tem essa sensação de ufa, acabou o problema. E aí a gente começa a ter o que se chama de resposta crônica ao estresse, que é essa resposta de estresse prolongada por muito tempo, que acontece ou porque a gente tem vários problemas que a gente tem que lidar ao mesmo tempo, ou porque a gente tem várias pequenas coisinhas que vão se acumulando ao longo do dia. Então, aquele dia que você já acorda atrasado, aí você sai correndo de casa, esqueceu o seu computador, tem que voltar para buscar. Aí, quando você tá no caminho, você pega um trânsito lascado e não consegue chegar na hora no seu compromisso. Aí, a hora que você chega, o seu chefe tem um monte de demanda nova para você e você nem conseguiu entregar as outras coisas que estavam na sua meta. Aí te ligam da escola dos seus filhos dizendo que a criança tá com febre, ou seja, é aquele empilhamento de pequenas questões que vão fazendo com que essa nossa resposta de estresse, ela ativa, e antes dela desligar, ela ativa de novo, e antes de desligar, ela ativa de novo, e com isso, daqui a pouco, a gente passou o dia todo com a resposta de estresse ligada. E quando essa resposta de estresse ela começa a se tornar crônica, ela vai ficando ligada por muito tempo, o nosso corpo ele começa a dar sinais de que alguma coisa não vai bem. Então a resposta que era a princípio para nos proteger, ela começa a causar danos no organismo. Quais são esses danos principais? Muita dor muscular, porque lembram que o nosso corpo estava tenso? Então a tensão muscular começa a gerar muita dor. E a gente vê vários quadros de dor crônica, dor muscular, fibromialgia, cefaleia, né? A dor de cabeça crônica. Todos esses fatores começam a aparecer. A gente também tem muito frequentemente quadros de distúrbio do sono, com uma insônia inicial, ou seja, uma dificuldade para pegar no sono, que é quando você deita e a sua cabeça não para, sabe? Já teve essa sensação? Quando você deita na cama e a cabeça fica... E aí você não consegue relaxar para dormir. Ou também quando a gente dorme, mas tem aquele sono que não é um sono profundo, e aí várias vezes tem despertar à noite, até que você acorda e aí você começa a pensar na sua agenda de amanhã e nos problemas e na discussão que você teve ontem, e aí não consegue retornar a dormir. Então a gente começa a ver um acúmulo de alterações do sono. A insônia tem como pano de fundo também esses quadros de estresse crônico. Pensando aí em alterações físicas, a gente tem uma predisposição a ter mais alergia, principalmente alergia de pele, porque a gente está com cortisol muito aumentado, a gente tem uma alteração do sistema imunológico e aí essa predisposição a alergias. E também a gente tem uma alteração da função imunológica. Muitas vezes a gente olha os exames e eles estão normais, mas a função imunológica está ruim, e que é o que a gente chama de uma baixa imunidade.
Então, as pessoas que estão submetidas ao estresse crônico, elas começam a ter com muita frequência quadros infecciosos, então um resfriado atrás do outro. Na mulher é muito comum a candidíase de repetição nesses episódios de estresse crônico. Mas a gente não é só um corpo, não é mesmo? Então, o estresse ele pode afetar a gente nessa esfera física, mas ele também pode afetar a gente na esfera emocional. E nessa esfera, o que se manifesta é uma labilidade emocional. Um dia você tá feliz, daqui a pouquinho você tá triste, aí de repente você fica irritado, aí você volta a ficar feliz de novo. Então, essa oscilação das emoções. Também aquela sensação de ansiedade, de angústia, que mesmo quando tudo tá bem, você ainda assim se sente angustiado. Comum também relacionado ao estresse crônico, sensação de irritabilidade, de impaciência. Então, são aquelas pessoas que estão o tempo todo a ponto de explodir. Isso é bem relacionado com as modificações que o estresse crônico ocasiona na liberação dos nossos neurotransmissores, dos nossos hormônios, das substâncias relacionadas com o nosso equilíbrio emocional e também das áreas cerebrais que são afetadas por essa condição do estresse crônico. Bom, então a gente já viu que atinge a gente na esfera física, na esfera emocional, mas atinge a gente também na esfera mental. Quando a gente está submetido a períodos prolongados de estresse, a memória começa a ser afetada, então a gente tem uma dificuldade de memória, principalmente da memória recente, de lembrar os fatos recentes. A gente tem também uma dificuldade de planejamento, de manejo do tempo. Muitas vezes a gente começa a gente marca um compromisso e esquece, ou marca 2 compromissos ao mesmo tempo. Infelizmente, quando eu tô muito afetada pelo estresse, eu recaio aí nessa questão da agenda. Também a gente vê uma alteração bastante importante da autoestima. A pessoa que está afetada pelo estresse, ela tem a sua autoestima diminuída. E autoestima não só a nossa autoestima física relacionada ao corpo, à imagem, mas também a autoestima no sentido de que a gente acha que a gente não é mais tão capaz de fazer as coisas que antes a gente fazia bem, que a gente já não é um profissional tão bom, que a gente já não é uma mãe tão boa. Isso é bastante comum. E por fim, o estresse ele pode afetar a gente na esfera do comportamento. Principalmente comportamentos relacionados a vícios. Então há uma maior chance de recair em vícios como o cigarro e o álcool, quando a gente está passando por episódios de estresse crônico. Também na questão do comportamento alimentar. Porque lembram que eu falei que quando a gente está submetido a estresse crônico, o cortisol aumenta? E o cortisol, ele é um hormônio que ele está relacionado com a capacidade que o nosso corpo tem de utilizar a insulina. Quando o cortisol está muito alto e a gente come um alimento que é rico em gordura ou em açúcar, temporariamente esse cortisol cai. E aí dá uma sensação de bem-estar. Só que a gente não tirou o que estava aumentando esse cortisol, que é o fator de estresse. Então, dali a pouquinho, o cortisol sobe de novo. E aí, o que a gente faz? Come de novo aquele alimento muito gorduroso ou muito doce. E a gente começa a ter um comportamento compulsivo. Chocolate é um exemplo bem claro disso, que é um alimento que tem bastante gordura e bastante açúcar, né? Então, essas comfort food em geral, elas, quando a gente começa a ter uma adição, né, um comportamento compulsivo por esses alimentos, preste atenção que talvez alguma coisa aí na sua rotina, no seu dia a dia, esteja causando essa condição de estresse crônico. E também quando a gente está muito estressado, a gente tende a ficar mais sedentário, a gente diminui a nossa atividade física. Bom, vocês viram que tem uma mudança enorme no funcionamento do corpo, de todos os nossos órgãos, dos hormônios, dos neurotransmissores, quando a gente está impactado pelo estresse. E essa alteração, ela a longo prazo leva às doenças que são as doenças mais frequentes no mundo hoje. A gente chama de doenças crônicas não comunicáveis. Nesse grupo de doenças, a gente tem as doenças cardiovasculares, infarto, ataque cardíaco, angina. A gente tem também as doenças como acidente vascular cerebral, que é o popular derrame, né?
A gente tem doenças relacionadas ao nosso metabolismo, diabetes, obesidade, dislipidemia, alteração do triglicérides, colesterol, tudo isso relacionado com essa condição do estresse crônico, e também algumas doenças mentais, como os transtornos de ansiedade e quadros de depressão. Se a gente pensar nessa geral aí, o estresse, ele não necessariamente é a causa primeira dessas doenças, mas ele tá ali atuando, fazendo com que o ambiente interno do nosso corpo nos predisponha ao aparecimento dessas doenças. Então, a gente precisa realmente, de fato, olhar com mais carinho para essa questão do estresse, até para que a gente possa prevenir o aparecimento das doenças e não só promover, melhorar a nossa saúde. Bom, hoje a gente deu uma geralzona aí no que é o estresse, como que ele se apresenta no corpo, e aos pouquinhos a gente vai aprofundando em cada um desses assuntos aqui no canal Desestresse. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma inquietação que não tá aguentando, me manda um e-mail, doutorareginaemato@gmail.com. E se você quer saber mais sobre esse assunto, tem interesse, assina a newsletter Desestresse. É uma newsletter quinzenal e eu sempre mando dicas, sugestão de leitura, sugestão de filme, sugestão de exercícios respiratórios para que a gente possa aprender a lidar melhor com o estresse.